Presidenta Gleisi Hoffmann, alegria na tua presença aqui. Opa! Caiu. Voltou. Não, Congelou. voltou. Voltou. Eu que bati no botãozinho errado aqui. Ei, bom dia, Mauro, bom dia, Sinara, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando. Parabéns pela estreia do seu novo programa, Mauro, é um prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Era para eu estar na semana passada, né? Me desculpem, não consegui. Imagino que deve ser a tua. Se a agenda minha e da Sinara é meio enrolada, imagina a tua. Que deve estar. Bom dia, deputada, tudo bem? Tudo bem. Gleisi, queria começar perguntando exatamente desse tema da Frente Ampla. Né? Você costurou, a gente conversou mais de uma vez sobre isso, até tive a alegria de fazer a entrevista na qual você lançou um negócio chamado Federação, uns 3 meses atrás, ninguém sabia o que era, saiu todo mundo correndo para tentar entender, todo mundo achando que não ia sair Federação, saiu Federação, agora coligação, alianças, né? Começou o PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede. Como é que foi e como está essa articulação aí da Frente Ampla contra o fascismo e contra o bolsonarismo para essas eleições? Ô, Mauro, a gente ainda está em construção. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que a gente conseguiu coesionar um campo da política brasileira em torno da candidatura do Lula, que representa um movimento que tem que crescer na sociedade. Mas os partidos desse campo, da esquerda e da centro-esquerda, menos o PDT, estão todos unidos. Então, hoje a gente tem uma aliança de sustentação da candidatura do Lula com 2 federações, a federação formada por PT, PV e PCdoB, e a federação formada por PSOL e Rede. Tem a coligação com o PSB, que nós fizemos conversas, tratativas para ter federação, infelizmente não foi possível, e tem também o apoio do Solidariedade. Então, hoje são 7 partidos que dão sustentação a esse movimento, a essa candidatura, e que a gente quer que isso cresça, que atinja outros partidos ou setores de outros partidos, do dito centro da política ou até da centro-direita, com foco na defesa da democracia, sem abrir mão, claro, da centralidade programática que é a vida do povo, porque a gente também está fazendo tudo isso para melhorar a vida do povo, para tirar o povo do sufoco que está. Então, eu acho que esse movimento é um movimento bem bacana, tem muita coesão, coesão programática, e no dia 7 agora a gente lança o movimento e oficializa a pré-candidatura de Lula e Alckmin à presidência e à vice-presidência da República. Muito legal. Chega mais, Sinara. Chega nessa roda aqui. Isso. A gente estava falando aqui, Gleisi, que sexta-feira o Eduardo Moreira falou que quanto mais o Lula se desenhar as chances de ele, de fato, chegar ao poder, mais ele vai receber acenos do chamado setor produtivo, né, dos grandes empresários, dos bancos. O que você acha? Esses acenos já estão acontecendo? Acho que acontece isso mesmo, né? Porque se mostra que o Lula tem viabilidade, tem, e está em primeiro lugar nas pesquisas, e eu acho que representa essa esperança do povo brasileiro de sair dessa crise, é óbvio que esses setores querem ter interlocução, não porque eles gostam da gente, nos apoiam. O mercado é muito prático e pragmático. Primeiro que ele precifica já resultados eleitorais, e ele já precificou ambos, tanto nós como Bolsonaro, do ponto de vista do que acontecerá. Então, não tem problema. Por isso que eu sempre brinco, não dá para o mercado ficar de mimimi. É tudo gente criada, gente com experiência de vida e que sabe o que está acontecendo. Segundo, é óbvio que tem que ter interlocução com quem vai governar o Brasil. E nós também, ganhando a eleição, vamos ter que ter interlocução com todos os setores. Isso não quer dizer necessariamente que você abra mão de posições que são importantes ou que te levaram a ganhar as eleições, mas tem que conversar, porque senão você não governa. Então, você tem que conversar com o mercado, você tem que conversar com empresários, você tem que conversar com o Congresso, e, sobretudo, você tem que conversar para que o programa que foi a baliza, né, da disputa eleitoral possa ser implementado. É isso que a gente quer, ter um programa, um projeto que possa ser implementado. E isso, obviamente, passa por negociação numa sociedade que é complexa como a sociedade brasileira. Gleisi, a deputada Gleisi Hoffmann, o valor econômico está dando com enorme destaque hoje
a presença do deputado federal, ex-ministro da Saúde, foi seu colega de governo, inclusive, no governo Dilma, foi responsável pela articulação política, em parte do governo Dilma, em Washington, numa reunião com bancos, num evento do Fundo Monetário Internacional, enfim, todo ano, nessa época, tem a reunião do FMI e acontece uma série de reuniões lá com chamados investidores, milionários, bancos e tudo, e o Padilha esteve lá a convite do XP, dessa XP que tanto hostilizou o PT no passado recente. Agora está aí, né, um pouco na linha do que a Sinara falou. E que agora em São Paulo, esse dia 22, dia 29, agora de abril, ele teria tido um encontro com o Itaú BBA, também para falar sobre a questão do programa de governo. Aconteceu isso mesmo? Padilha pode ser o próximo ministro da Fazenda? Como é que está essa conversa? Já teve tantos ministros da Fazenda. A gente pergunta. O próprio Eduardo Moreira, né? O próprio Eduardo Moreira. Eu acho engraçado a mídia, acho muito engraçado, porque eles ficam procurando uma referência como se precisasse, entendeu? Não, precisa ter alguém que seja referência para ser ministro da Economia. Eu tenho dito, assim, várias vezes que o ministro da Economia vai ser Lula, no sentido de dizer que quem vai coordenar a política econômica é o presidente da República. E Lula não é qualquer presidente da República. Lula entende de economia, Lula entende de Brasil, Lula entende de Estado brasileiro. Lula sabe o que precisa fazer quando entrar. Obviamente que vai ter os auxiliares, né? Vai ter ministros em diversas áreas, mas não precisa de ninguém para o referendar. Eu acho que isso é importante dizer. Não precisa de um posto Ipiranga, não precisa de um novo Palocci, não precisa de gente que diga, esse é o cara, então a linha vai ser por aqui. O mercado sabe qual vai ser a nossa linha. O mercado sabe para que nós vamos entrar ganhando a eleição. Então, isso está claro. Então, eu fico me divertindo, assim, porque na semana passada era o Wellington, agora é o Padilha. Eles vão tentando, vamos lá, vai que acerta, né? Agora, o Padilha é alguém qualificado, imagino, claro, para falar em nome do PT. Com certeza. O que a reportagem do Valor trouxe, Gleisi, é que ele apresentou 6 pontos nessas reuniões que você falou do programa, me parece que está ali resumido, né? Revogação do teto de gastos, revisão da reforma trabalhista, negociação permanente na sociedade com chamados agentes econômicos, recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, empenho por uma reforma tributária e, finalmente, fortalecimento dos sindicatos. É por aí mesmo? É o que a gente tem discutido, né, Mauro? Quer dizer, para você melhorar a situação, essa questão do teto de gastos, para nós, é claro, tem que revogar. Ou o Estado assume o seu papel de condução do processo de desenvolvimento econômico e social no Brasil, ou a gente não tira o país da crise, não tem como tirar. Né? O setor privado sozinho não vai conseguir, a gente tem que ter os instrumentos de Estado para fazer isso, e nós temos falado isso abertamente. Isso não significa que a gente seja perdulário, que a gente não tenha responsabilidade, mas você tem que ter um plano de investimentos robusto para gerar emprego, gerar desenvolvimento. A reforma trabalhista, a gente tem falado nisso também faz tempo, desde que começou a experiência na Espanha, nós temos colocado esse ponto aqui. Não tem como você seguir em frente com uma reforma que retira direitos e que não gerou emprego. Para que serviu essa reforma trabalhista? Então, ela tem que ser consertada. Isso não quer dizer que vai voltar à legislação antiga, mas você tem que melhorar a legislação. O que você faz com os trabalhadores que estão em trabalho precário, que não têm direito, né, que não têm previdência? Então, isso tudo nós temos que discutir. Senão, o país não vai para frente. Ele só vai para frente se a gente conseguir levar todo mundo junto. Senão, fica difícil. Então, são vários pontos que a gente tem discutido, tem falado, o presidente tem falado sobre isso, e eu acho que são muito importantes para dar um norte, né? E dizer, olha, é por aqui que nós vamos. Isso sem deixar de conversar. Aliás, o diálogo sempre foi um instrumento permanente, né, do presidente Lula, até talvez por ser sindicalista, por vir do movimento sindical, por ter que lutar e sentar na mesa para dialogar e negociar. Isso é uma característica forte dele, sem abrir mão daquilo que é essencial. Legal. Antes de ensinar a trazer você, registrar com alegria o apoio do Diógenes Labre. A Dirce Silva diz assim: bom dia, Sinara e Mauro, é muito bom o programa de vocês. Querida Gleisi, programa aqui da Fórum, nosso programa. Por sinal, Gleisi,
Sinara, ganhei a caneca da Fórum e me dei conta de uma coisa. Olha isso aqui na caneca só da tenho Fórum. essa de socialista morena. Você precisa ganhar uma. Olha o Caneca símbolo da feminino Fora é aqui. feminista. Bem linda, bem Feminina. linda. Eu me dei conta, quando recebi a caneca, que trabalho numa empresa feminina, a Fórum. Né? Isso me deu enorme alegria, enorme alegria. Então, ela diz, querida Gleisi, você é a dama que mostra o potencial feminino na política. É a maior liderança do PT ao lado de Lula. Paulo Caramori. Gleisi, sempre votei em você. Então, paranaense. Admiro Obrigada, Paulo. sua atuação e liderança. Por favor, renove o voto nessa eleição, né, Gleisi? Aí, o Paulo Horta mandando o apoio dele também. E, finalmente, o último superchat que chega de uma membra destacada aqui da comunidade, muito importante mesmo, essa presença dos membros e membras da comunidade no apoio, é a Márcia Simon. Ela é membro há mais de 2 anos já, 28 meses. Ela diz, bom dia de Goiânia, parabéns, Mauro, pelo novo programa, gostei muito da dupla Plínio Mauro, obrigado você. Sinara, chega mais. Então, primeiro, você vai sair para o Senado ou para a Câmara, Gleisi? Para a Câmara. Para a Câmara mesmo. Eleição como deputada. Né? Tá, eu queria te perguntar o seguinte: até a eleição acontecer, o bolsonarismo vai manter o Brasil sob ameaça, né? Com aquela espada de Damocles sobre as nossas cabeças, né? Porque não vamos aceitar o voto se não for auditado, não vamos aceitar não sei o quê, quero que as Forças Armadas cuidem também da eleição. Como é que o PT tá vendo isso e como que a gente... Ou isso é só bravata? É isso que eu quero saber. Bom, a gente está vendo na Colômbia, né? O Petro suspendeu a campanha 2 dias por conta de ameaça. Gleisi. Tá aqui. Vamos lá. Oi. Achei que tinha congelado, vem mais. Às vezes dá uma parada aqui na internet. Então, primeiro o seguinte, eu acho que isso tudo é muito grave e acho que a gente tem que ter um movimento forte na sociedade para levantar a voz e não deixar o bravateiro persistir. Acho que tem muito de bravata aí e, obviamente, tem muito da vontade dele, tem uma parcela da sociedade que ele organizou para fazer exatamente esse enfrentamento. Agora, qual é a minha preocupação, Sinara? Toda vez que ele vem com essa pataquada dele, ele tira da pauta aquilo que é o essencial de um debate político. Isso. Que é a vida do povo. Nós estamos vivendo uma das maiores crises econômicas e sociais dos últimos tempos. A fome voltou no país, nós estamos com desemprego, a inflação de abril foi a maior dos últimos 27 anos, o preço da gasolina, o preço do gás, o preço da energia elétrica, quer dizer, o Estado brasileiro causando inflação, ele não toma nenhuma medida quanto a isso e ele tenta colocar outra pauta para que todo mundo corra atrás dessa pauta. Quer dizer, ele é rápido para liberar o bandido amigo dele, mas não é rápido para tomar medidas para melhorar a vida do povo. Então, nós temos que pôr na centralidade da pauta e do debate político a vida do povo brasileiro. E para resolver a vida do povo brasileiro é essencial que a gente tenha democracia. Então, essas duas coisas elas têm que estar ligadas. Não dá para a gente discutir só a pauta do Bolsonaro. Eu acho que as instituições têm que enfrentar, demoraram muito para fazer esse enfrentamento, tanto o Supremo como o TSE, demoraram muito, agora que estão fazendo o enfrentamento, tem que enfrentar. E, infelizmente, o Congresso está dirigido, a Câmara, por um aliado dele, que facilita bastante as coisas para ele, porque tem interesse na renovação do mandato de um grupo de deputados que hoje dá a linha na política nacional. Tem dinheiro do orçamento, que é o orçamento secreto, já não são mais os ministérios ou o executivo que faz o programa e a execução orçamentária, é o Congresso, através das emendas dos parlamentares, das emendas do orçamento secreto, estão discutindo já semipresidencialismo, porque querem ter o poder, então são condescendentes com esses arroubos aí do Bolsonaro. Até dizem que não, que tem que manter a ordem, né? O Senado também, lá o Rodrigo não é tão alinhado, mas também joga para a plateia dele ali, junto com o Bolsonaro. Eu fico preocupada por essa questão do Congresso Nacional. Eu acho que a gente nunca teve um presidente tão fraco politicamente e um Congresso Nacional tão aderente a uma política, autoritária para poder sobreviver. É muito ruim isso, muito ruim. Então, a gente tem que fazer uma
uma pressão e um movimento de dentro para fora do Congresso e também da opinião pública para que o Congresso cumpra e assuma as suas funções constitucionais. Não é uma coisa simples, mas tem que ter essa pressão. E não deixar Bolsonaro desviar da pauta, porque tudo que ele quer é discutir a pauta dele, que interessa a ele. A pauta do povo ele não quer, porque ele perde nessa pauta. Ele não tem o que dizer para o povo brasileiro. Não é por outra razão que está essa situação que está no Brasil. E o Lula está na frente nas pesquisas. É porque é a esperança da maioria do povo trabalhador e pobre desse país. Ô, Mauro, só mais uma coisinha aqui. Saiu na BBC, deputada, que o governo Biden recebeu um dossiê de acadêmicos com alerta de versão mais extrema do ataque ao Capitólio, que seria se repetir no Brasil, só com uma versão mais extrema, né? Com essas pessoas todas que ele armou e está armando. É claro que nós, cidadãos, ficamos assustados com isso, né? Com a possibilidade do Bolsonaro jogar o país numa guerra civil, né? Se perder a eleição, o que é possível, o que é bastante possível que ele perca a eleição, né? De preferência no primeiro turno, né? Existem conversas que estão sendo feitas para assegurar que isso não aconteça? Eu acho que ele quer jogar para desestabilização, sim, Sinara. Como ele está vendo que vai perder a eleição, ele está querendo ter uma alternativa aí, uma saída. Então, tentar jogar para desestabilização, desacreditar o processo, né, fazer toda essa marola que ele está fazendo. Obviamente que ele fez isso, né, armou pessoas, autorizou aí um porte de arma. Eu fiquei impressionada, porque em 2013, ou 2015, nós tivemos autorização de 10 mil armas no Brasil de porte. Agora, em 2021, mais de 270 mil. Então, é muita coisa. É 2 mil e poucos % a mais, né, de armas liberadas. E dentro dessa lógica, clube de tiro, clube de caça, essa baboseira toda aí. É óbvio que ele está querendo fazer uma desestabilização. Por isso que as instituições têm que estar fortalecidas, têm que se respeitar, né, e têm que tomar as medidas. Não dá para o judiciário, para o TSE, jogar molinho, não. Ficar olhando isso e tentar conversar. Tem que tomar ação, tem que tomar medida, tem ações lá efetivas, né? A questão do inquérito da fake news, outras ações que tem que tomar medidas, não pode ficar achando que Bolsonaro é conversável nesse sentido. Eu espero que realmente tomem as medidas. E a gente, na sociedade civil, com os partidos, com os movimentos, também ter uma frente para não deixar essa coisa acontecer e desestabilizar. Então, acho que a sociedade tem que estar organizada para isso. A mídia, a imprensa tem um papel importante, também de não achar que Bolsonaro é conversável, entendeu? Porque, às vezes, trata ele com normalidade, como eu acho que não pode, tem que colocar a pauta que desgasta ele, que é a pauta da vida do povo, porque ele tem que ir para a defensiva, ele não pode ficar na ofensiva. Defensiva de Bolsonaro é discutir a vida do povo brasileiro. É isso que a gente tem que botar para cima dele. Se ele não tiver que responder essa pauta, fica fácil para ele fazer as marolas dele e tentar levar um movimento aí para desestabilizar. Então, é um pouco essa organização que a gente tem que ter para poder fazer frente a essa ação dele. Povo e pova do meu Brasil. Ele anunciou, o ministro da Economia vai ser o Lula. Isso é uma questão fundamental, porque isso dá o tom do programa do governo do Lula. Não vai ter terceirização do ministério. Acho que essa é uma questão chave que Gleisi traz para nós. Sem demérito, Mauro, sem demérito nenhum, não só o Padilha, que é um grande companheiro, teria todas as qualidades e condições de ser como o Wellington, como qualquer outro nome que está sendo aventado pela imprensa. Quando eu falo de Lula, eu quero dizer o seguinte: as pessoas já conhecem, sabem o que ele pretende fazer, sabem para onde ele vai, não tem alguém para ser o chancelador desse processo, entendeu? Não, esse daqui vai ser, aí vai segurar o Lula nisso, vai ser... Não tem isso daí, isso aí não existe. O mercado tem claro por que nós estamos disputando a eleição, por que Lula disputa a eleição e o que nós queremos para o país. Duas questões, deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. Antes, só registrar Maria Cristina Sacramento. PT estude um plano de saúde para idosos pelo SUS. Claro, o SUS tem sido um tema prioritário, né, na pré-campanha. Laís Al chega como nova membra da Pós TV Fórum. Gente,
membra, inscrição, like, fundamental. É você que constrói a Fórum, a revista Fórum, portal Fórum e a Pós-TV Fórum. Gleise, 2 questões. Primeiro, sábado agora, dia 7, parece que vai ser um encontro grandioso em São Paulo. Vocês estão esperando quantas pessoas para o encontro que, na prática, oficializa a dobradinha Lula-Alckmin? A partir daí, começa a campanha. Lula e Alckmin juntos vão viajar pelo país? Qual a sua expectativa? Com certeza, Mauro, com certeza. Não, é um encontro de lideranças, né? Então, um encontro, eu acho que deve ter umas 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, que é o esperado, porque são lideranças dos estados, lideranças políticas, lideranças sociais, do movimento sindical, cultural, ou seja, para lançar esse movimento, né? Que é um movimento juntos pelo Brasil, juntos e juntas pelo Brasil, ou seja, de gente que quer resgatar o país das mãos desse genocida que quer tirar o país dessa crise, que quer lutar pela nossa democracia, firmá-la, pessoas, né, dos mais diversos espectros aí da sociedade, políticos, que vão estar juntos. E é a oficialização da pré-candidatura, né, do Lula e do Alckmin, como pré-candidato a presidente e a vice-presidente. E, obviamente, que depois do lançamento desse movimento, a gente começa a formalizar também a pré-campanha, a coordenação de pré-campanha, as viagens, as agendas, né? E vão, sim, Lula e Alckmin andar junto pelo país, também vai um andar de um lado, outro de outro, quando for necessário. Eu acho que tem agenda aí para todos os gostos e necessidades, né? Então, começamos a partir do dia 7 de uma maneira mais organizada em termos de pré-campanha, se assim pode-se dizer. Antes de devolver, Sinara, só uma pergunta pessoal. Gleise, você vai para a rua com eles ou você vai continuar na articulação da Frente Ampla? Qual vai ser o foco da sua ação política? Não, nós temos agora 7 partidos que são responsáveis pela campanha. Queremos ter outros partidos e outros setores, temos que organizar isso num conselho e numa coordenação de campanha. Então, esse trabalho de articulação eu vou continuar fazendo. Em algumas agendas, obviamente, que a gente acompanha, também como outros presidentes de partidos vão acompanhar. Acho que é importante a gente mostrar que estamos todos juntos, né, com essa responsabilidade de fazer esse movimento pelo Brasil. Perfeito. Sinara, o Paulo Horta diz assim, enquanto o Bolsonaro trama golpe aqui na Federal de Santa Catarina, terra do reitor Cancelier, sempre temos que lembrar sempre, tentaram golpe ontem, reforçando a necessidade de união e muita mobilização para derrotar Bolsonaro. Depois vou saber o que aconteceu aí na UFSC, como o pessoal diz. Giovânia Gonçalves, nova membra. Vai chegando, gente, vai chegando. Sinara, por favor. Gleise, eu vejo que as pessoas que gostam e os apoiadores do ex-presidente Lula estão muito ansiosos com o começo da campanha, né? Porque o Bolsonaro já está aí fazendo campanha, a campanha do PT está tímida. Eu entendo que o PT está fazendo isso por ter cuidado de não fazer campanha antecipada, né? Mas como colocar essa campanha, de certa maneira, na rua um pouco mais, pelo menos? Eu não sei bem, Sinara, o que vocês querem dizer quando falam com campanha na rua. Eu fico meio... Porque, assim, o Bolsonaro está na presidência da República, então tudo que ele faz tem muita repercussão. Tudo por onde ele anda, e ele está viajando muito, porque ele liga as questões da presidência, as visitas que ele quer fazer e dá um tom de campanha. Aliás, ele nunca desceu do palanque. Vamos pegar aqui, Bolsonaro, desde que assumiu, tudo que ele faz na presidência da República é campanha, porque governar ele não governa. Então, é falar essa besteirada que ele fala, é jogar para a plateia, é fazer as viagens, essas motociatas, toda essa besteirada aí. Governar que é bom, ele não governa. Então, ele está em campanha desde 2018, ele não desceu do palanque, né? Nós não estamos num período de campanha eleitoral, estamos numa pré-campanha, temos que fazer com cuidado, porque nós não podemos ferir legislação eleitoral, nós não temos a estrutura de Bolsonaro financeira, nem estamos sentados na cadeira da presidência da República, né? Estamos organizando a nossa aliança. O Lula tem feito várias agendas, tem conversado com muita gente, tem saído, né, tem atuado nas redes sociais, tem tratado dos temas que são temas relevantes para o povo brasileiro. Aliás, ele é o único que trata. Não tem nenhum outro candidato, pré-candidato, que fale sobre a vida do povo, só tem o Lula.
O Ciro Gomes anda loqueando por aí, não fala nada com nada. As terceiras vias não conseguem nem se situar onde estão, porque não tem o que falar para o povo, não tem um programa de desenvolvimento. Basicamente, é o programa que o Bolsonaro já está colocando. E o Bolsonaro também não. Então, quem é que está falando para o povo? Quem é que está defendendo o povo? É Lula. Não é por outra razão, Sinara, que está na frente nas pesquisas. E vai continuar na frente. Bolsonaro tem 60% de rejeição. Então, Lula quer esperança. Às vezes, eu acho que as pessoas são muito ansiosas. É isso. Porque rede social do Lula está não sei o quê, todo mundo dá palpite. Eu acho o máximo. Todo mundo dá palpite. Eu sempre costumo perguntar, quem está dando palpite tem rede social boa? Principalmente quando se trata de deputado e senador. Digo, então, vamos lá, gente. É óbvio, o Bolsonaro está numa rede social desde 2013, está estruturando isso, tem dinheiro internacional. Nós trabalhamos com orgânico, trabalhamos com a nossa militância, estamos tentando, acho que melhorou muito, mas nós não vamos chegar ao nível deles. E não vamos trabalhar com fake news, não é da nossa natureza, não é o que a gente acredita, não é o que a gente faz. Se Lula está onde está até agora, é porque tem política na cabeça, é porque sabe qual é o papel e a causa que ele tem, a causa que a gente defende. Se não, pela desespero do nosso pessoal, nós estaríamos por último na pesquisa, entendeu? Então, com todos os problemas que nós temos, Lula está em primeiro lugar, com toda a desconstrução que foi feita em cima do PT, em cima de Lula, com a prisão, com tudo que nós passamos, Lula está em primeiro lugar. Então, me expliquem um pouco isso. Não é só a rede social que leva uma candidatura. É claro que a gente tem a preocupação, é claro que a gente vai fazer a disputa, sabe? O que dá sentido é a política, é a linha, é a causa, é o que significa para o Brasil. E é isso que Lula expressa. Então, às vezes, eu digo para a companheirada, menos, né, gente? Menos, porque aí dá mexida de qualquer ponto na pesquisa do Bolsonaro, sai todo mundo empavorado. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque a rede, porque não sei o quê. Eu digo, gente, calma. Nós chegamos até aqui sem marqueteiro, nós chegamos aqui sem agência de publicidade, nós chegamos até aqui com as debilidades das nossas redes, nós chegamos até aqui porque nós não somos fake, nós não fomos criados para fazer marola, nós nascemos da luta do povo brasileiro. Essa é a nossa causa. Então, acho que a gente tem que entender um pouco isso, nosso pessoal tem que ajudar, nosso pessoal tem que ter visão de que tem que potencializar, mas não entrar em desespero, entendeu? Porque aí eu vejo um monte de gente dando um monte de opinião. Tem que profissionalizar isso, tem que profissionalizar isso, tem que profissionalizar, tem que ter dinheiro, profissionalizar, tem que ter recurso, tem que ter, entendeu? Então, a gente tem que ter a noção do que é o jogo, o que está sendo jogado e o que está sendo disputado. Ele, com toda a estrutura que tem, com tudo que tem, com tudo que está fazendo, claro que fez muita besteira também, mas não consegue sair do lugar onde está e vai continuar com 60% de rejeição, porque as pessoas estão vivendo uma situação muito crítica, né, muito trágica, e ele não diz qual é a saída, não. Nosso guru aqui das pesquisas, vou contar para vocês, é guru do PT também, Marcos Coimbra, ele tem mostrado isso, ele consolida todas as pesquisas e mostra assim, ó, Lula, 45, navegando nos 45, né? Então, esse desespero não tem realmente sentido, como diz a presidenta Gleisi. Mas tem uma coisa, viu, Mauro, que eu queria chamar a atenção. Ontem, uma leitora mandou uma mensagem para mim no Twitter, preocupada, porque enquanto a gente está falando aqui, no submundo do WhatsApp, as coisas estão acontecendo, né? Então, ela falou que lá no Rio de Janeiro está rolando um boato de que o Freixo... Olha que loucura, que tipo de coisa que eles espalham. Que o Freixo, se o Freixo se eleito governador, vai fazer a população que tem quarto sobrando abrigar um morador em situação de rua. Olha que loucura. Essa é velha, hein? Essa é velha. Soltaram essa campanha da década de 80, pois é. De 89, 2002, que o PT ia dividir a casa das pessoas, fechar as igrejas. Estão fazendo contra o... Investiu. É claro, quando eu falo isso para vocês, eu não estou dizendo que a gente tem que relaxar e que a campanha vai ser fácil. Eu estou dizendo que a gente tem que pegar duro, tem que desmentir, e o pessoal, ao invés de ficar reclamando, tem que enfrentar as fake news. Já sabe que tem que dizer, gente, é mentira, alguém acredita nisso que você acabou de falar, que vão fazer coisa? Então, quem está dizendo que está preocupado tem que ir lá e dizer, é mentira,
É mentira como fizeram em 89, é mentira como fizeram em 2002, é mentira como fizeram em 2018, é mentira. Porque Bolsonaro e a turma dele mente o tempo inteiro. Então, tudo que vem deles é mentiroso. Eu sei que Gleisi e tanto Gleisi quanto Sinara tem uma agenda pesada agora, eu vou liberá-las, mas antes registrar a chegada do Caio Barcelos como novo membro e da Vênus Abrapur. Bom dia, Mauro, querido, e toda a comunidade. Meu chat para dizer da minha admiração por essas duas mulheres. Assina embaixo. Então, antes de dispensá-las, quero só embarcar alguém que desde já, e será um protagonista fundamental nessa luta contra as fake news, lá de Barcelona. Jean Willis, encontro de petistas aqui. Olha, logo cedo. Valeu a pena acordar cedo, gente. Oi, Gleisi. Oi, Sinara, vocês me ouvem bem? Oi, Mauro, obrigado. Que bom que você está aqui. Bom, legal. Com esse sofá Chesterfield no fundo, esse sofá é um clássico, viu? Olha, eu quero dizer que você tá linda de cabelo branco. A Gleisi também, ó. A Gleisi também tá com grisalhos. E isso que eu ia dizer, a Gleisi também, porque ela tá uma mistura de grisalho com morena. Eu conheci a Gleisi loura. Então... É verdade. Tô deixando natural. Tá muito bom, cacheadinho, né? Tá bacana do lado de cá, demais. 2 homens lindos grisalhos, do lado de lá, 2 mulheres lindas grisalhas, maravilha. Eu digo sempre, só vem gente bonita aqui no Fórum Café, não tem conversa. Gleisi, antes de você sair, quero ouvir você e Jean, 2 informações curta e grossa. Primeiro, MDB e PSD vêm para a aliança, ou pelo menos parte do MDB. Segundo, o Edinho Silva vai assumir a comunicação da campanha? 2 assim, curta e grossa. Eu guardei para o finzinho, para te apertar no finzinho. Não, ainda não está definido, não, Mauro. Quando tiver, eu falo para vocês quem que vai ser. Essa semana a gente deve definir, estamos fazendo os ajustes que precisava, acho que está bem tranquilo. Não, sobre o PSD e MDB, sim, nós estamos conversando muito com o PSD, com o Kassab. Ele tem dificuldade de fazer uma coligação formal no primeiro turno, fez uma consulta ao partido, a maioria acha que o PSD tinha que liberar seus membros, então, liberando, a gente tem condições de falar nos estados com as lideranças, e a gente já tem feito isso, mas ainda não desistimos totalmente não de buscar o Kassab para o primeiro turno, PSD. Mas a gente respeita também a dinâmica do partido, entende um pouco como funciona. O MDB, a gente também tem conversa, né, com os setores do MDB, principalmente do Nordeste, do Norte, mas o MDB tem uma candidatura, que é da Simone, também a gente respeita, porque é legítimo os partidos colocarem candidaturas. Eles têm aí uma data que se autoimpuseram até dia 18 para discutir a permanência ou não dessa candidatura, a articulação com outros candidatos da terceira via, então a gente também respeita esse processo, mas estamos conversando. Acho que vai acontecer um pouco com o MDB o que deve acontecer com o PSD, a liberação nacional, pela característica desses 2 partidos, né? São partidos que, na região sul, principalmente, sudeste, tem um posicionamento mais à direita, né? Com pessoas mais ligadas aí ao aspecto de direita, inclusive com apoio até do governo Bolsonaro. E uma parte da região sudeste, norte, nordeste, tem uma ligação mais com a centro-esquerda. São características, são partidos que têm essa característica federada. Mas nós estamos conversando. Se não puderem vir inteiros, a gente quer que venha a parte, sim, que é importante nesse momento. Jean, um luxo. Muito bom ver o Jean Willis. Eu estava com saudades do Jean. Pois é. É um luxo a sua estreia aqui em inglês e Sinara. Tá louco no Brasil. Tá todo mundo aqui, ó. Tá todo mundo aqui no chat falando: volta, Jean, aqui é sua casa, volta para o Brasil. Acho tão fofinho isso. Eu vou voltar seguramente. Meu planejamento, digamos assim, o planejamento que eu tenho é de voltar em dezembro, depois que Lula vencer as eleições, né? Depois que o segundo turno tiver consolidado, porque não vai ser fácil, a gente sabe disso.
Lula vai vencer as eleições, mas há uma ameaça de golpe que é reiterada quase todos os dias. Baderna, né? Eu acho que a gente tem que começar a chamar isso, Gleice e Jean, de baderna, porque o Bolsonaro é um baderneiro, ele foi baderneiro no Exército e ele quer jogar o Brasil na baderna. Eu acho que esse é o termo que a gente, o termo que a gente tem que usar a partir dessas ameaças do Bolsonaro. Bolsonaro quer baderna, é isso? É isso, ele quer baderna, então por isso eles estão permanentemente reiterando veladamente a ameaça de golpe, nunca é explícita, mas ela está sempre ali, presente, não só ele, mas o partido militar, que não é um partido que existe, mas um partido que está organizado, digamos, clandestinamente, sobretudo no governo dele. Então não será, o Lula vai vencer as eleições, mas a entrega, né, a gente não tem essa garantia de que a transição será fácil, porque Bolsonaro quer algum tipo de anistia, algum tipo de impunidade para os crimes que o governo dele cometeu. Então, meu cálculo é que, digamos assim, em dezembro, esse tumulto, essa baderna terá sido resolvida, e aí eu poderei voltar para a posse do Lula, para estar aí, para entrar naquele espelho d'água do Palácio do Planalto, em comemoração à eleição. Olha a promessa. Gleice, para encerrar, é importante a volta do Jean, né? Muito importante. Com certeza, nossa, muito, muito importante. Aliás, a gente ficou muito feliz de o Jean estar no PT, muito feliz também de ele estar aí na luta, na resistência, mesmo não estando no Brasil. Ele tem um papel muito importante da denúncia internacional, né, de mostrar o que está acontecendo. Tem sido muito importante aí nesse processo. E a gente quer muito ele de volta aqui, vem nos ajudar a governar o Brasil. Sim, vamos reconstruir o Brasil. Eu digo, Gleice, que eles vão entregar para a gente uma ruína, né? A gente retrocedeu quase... Terra arrasada. Quase 5 décadas a gente retrocedeu. Então, eles vão entregar uma terra arrasada e nós temos uma tarefa grande de reconstruir o país em todos os níveis. E essa reconstrução vai precisar de muitos braços. E eu tenho uma responsabilidade política, eu sei disso, que eu devo assumir a responsabilidade de ajudar a reconstruir o país e colocá-lo no trilho de novo que a gente queria. Obrigado por você me acolher tão bem no partido. Só para deixar claro para as pessoas que estão nos acompanhando, eu sou petista, me filiei ao PT, me juntei a essa multidão chamada PT, principalmente pela tarefa de reconstruir a democracia no Brasil, de eleger o Lula, mas eu sou aquela pessoa, e a Gleice sabe disso, o grilo falante do PT, porque eu assumo uma postura crítica permanentemente ao partido, claro, uma crítica respeitosa, interna, como deve ser, né, sem expor vísceras para a imprensa de direita, mas uma crítica que é importante para a gente colocar o partido, para a gente ir junto, todos nós, para o século XXI, para os desafios que o século XXI nos traz. É isso aí. Obrigado, Gleice, Sinara, muito obrigado, viu? Obrigada. Só dizendo aqui, ó, Cecília Jorge está falando, o Jean vai passar o próximo verão aqui. É isso. Deus que a gente vai tomar um banho no Porto da Barra juntos lá, ó. Beijão, gente. Com certeza, beijo. Tchau, Mauro. Tchau, Sinara. Tchau, pessoal que nos acompanhou aí. Beijo grande. Tchau, deputada. Tchau, obrigada.